Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Eu quero agradecer a Deus por esta rica e sublime oportunidade. É um privilégio poder estar na nossa casa. Nós sempre estamos aqui, porém, nem sempre temos o privilégio de estarmos juntos aqui na sede. Neste momento, a Escola Bíblica Dominical da Congregação de Boca Raton está acontecendo e o nosso pastor requer sempre nossa presença ali. Ele está assessorando a ele, ou dando um trabalhinho extra para ele, né? A gente não sabe, mas sempre estamos ali durante a Escola Bíblica Dominical, né? E hoje o pastor nos comunicou para estarmos aqui, e é um motivo de muita alegria da minha parte em poder estar com os irmãos para a ministração da palavra do Senhor. Eu quero agradecer a Deus, ao nosso pastor, a nossa mesa diretora, na pessoa do pastor Ismael, pastor Alci, os demais pastores que estão presentes aqui. Agradecer à igreja pelas orações. O Senhor tem visitado a minha casa, minha esposa está gestante, entre o terceiro e o quarto mês, e logo, logo, querendo o Senhor, a mesa de jantar será um pouco mais robusta, né? Para a glória do nome de Jesus. Continua orando em nosso favor, e nós assim estamos gratos, recebendo a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Como o intuito hoje é ministrar a palavra do Senhor, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 20. Nós estaremos lendo a partir do versículo de número 11. Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo de número 11. É uma palavra que o Senhor tem colocado ao nosso coração já há algum tempo. E assim que recebi o convite do pastor, o Espírito Santo confirmou essa palavra no nosso coração. E eu creio que aqui existe algo para edificar a igreja do Senhor no dia de hoje. Amém? Apocalipse capítulo 20, versículo 11, um texto muito conhecido dos servos do Senhor. Todos encontraram? Glória a Deus. Diz o texto: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém. Queridos, existe uma dificuldade muito grande, e eu preciso dizer isso na introdução da mensagem, em trazer algo aplicável para as nossas vidas no texto que lemos. É impossível ler o texto que nós acabamos de fazer a leitura e não fazermos uma reflexão da nossa vida e olharmos para a sociedade que está aí fora e desvincular toda e qualquer prática humana deste momento. Este é o momento em que todos se apresentarão sem nenhuma escusa diante de Deus para serem julgados pelas suas obras. É necessário dizer que toda e qualquer sociedade que queira viver ao seu bel prazer, sem render-se ou buscar as práticas de leis morais, boas ou agradáveis, é necessário dizer que toda e qualquer sociedade, ao longo da história humana, que tentaram fazer tais coisas, elas se destruíram. Existe a necessidade de uma vida nos padrões morais, do qual o trono é representante.
existe a necessidade para o homem de uma conduta de vida baseada em boas ações, uma vida agradável, uma vida que seja santa, que reflita algo de bom moralmente para aqueles que estão inseridos no contexto daquela sociedade, porque automaticamente, se ela andar ao contrário, ela se destrói. Eu creio que nós podemos ver isso, conhecedores um pouquinho de história secular, de história bíblica, que a Igreja do Senhor aqui presente é. Nós sabemos que tudo que emana do trono é bom e é agradável e é necessário para a boa conduta e o curso da história do homem sobre a face da terra. Do trono vem o comando, do trono vem a direção, do trono vem as ordenanças santas, princípios, leis, regras que regem toda a história humana. E talvez existe alguém aqui, ou talvez pela internet, ou talvez estará vendo esta mensagem depois, que é um pouco cético e questionará no seu interior: será que este trono existe mesmo? E a pergunta é: será que este trono, do qual a palavra de Deus diz claramente, e nós, eu creio que fugimos às vezes do texto, não abordamos o texto para poder sermos mais benquistos, ou às vezes, na maioria das vezes acontece, o Espírito Santo mesmo nos dirige a outras passagens das Sagradas Escrituras para nelas meditarmos, para nelas instruirmos as pessoas, porém, o trono está aqui presente. O texto está aqui presente nas páginas das Escrituras e é impossível arrancá-lo daqui, até porque existe uma advertência do Senhor no final deste livro, que qualquer que arrancar, que mudar, ou que fazer algo contrário ao que está escrito no livro, será réu de juízo do Senhor. O texto está aqui e nós vamos, então, em uma visão humana, nesta parte introdutória, analisar se este trono realmente existe. Nós temos aqui algumas garantias, queridos, isso trazendo uma mentalidade humana, de que se existe um trono, é porque existe um reino. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo 7, instruindo os seus discípulos: quando vocês irem, pregai o evangelho e anunciai que é chegado o reino de Deus. Então existe um reino, em primeiro lugar. Para ter trono, precisa ter reino. E simplesmente esta passagem é bem taxativa, é bem clara na sua expressão, vinda do Senhor Jesus. Nós poderíamos abordar outras passagens, mas existe um reino. E o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, a ordenança é: quando pregarem, quando falarem de mim, quando falarem das coisas de Deus, anuncie que existe um reino. Glória ao nome de Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz acerca das características deste reino. Capítulo 14, versículo 17, Paulo diz: porque o reino de Deus não é... O que o reino de Deus não é, Paulo? Comida nem bebida. Mas o que o reino de Deus é, Paulo? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória ao nome de Jesus. Paulo estava dizendo para os irmãos de Roma: olha, o reino de Deus não é pautado em coisas deste mundo, simples, passageiras, que satisfazem o corpo do homem e logo é necessário ser reposto. Mas o reino de Deus é algo mais sólido. O reino de Deus está baseado nessa tríade: justiça. E como nós somos representantes de justiça nos dias atuais? Como a Igreja do Senhor clama por justiça nos dias atuais? Como o Senhor e a senhora que está aqui presente, eu imagino, se apresenta diante de Deus, apresentando a sua causa, apresentando a causa alheia, apresentando a causa das nações, apresentando a causa de um grupo social muito amplo, e eu tenho certeza que o irmão ou a irmã clama por justiça
para a glória do nome do Senhor. Isso é sinal que nós somos representantes deste reino. Outra coisa importante que Paulo diz é: o crente, ele é pacífico, porque está no texto, é uma das marcas do reino de Deus, é a paz. Como o crente é pacífico, como o crente busca estar em paz com aqueles que convivem com ele. E outra coisa muito importante, e eu posso dizer, porque o Senhor e a Senhora é um testemunho vivo disso nesta manhã: alegria no Espírito Santo. Talvez o irmão ou a irmã adentrou por aquela porta com muitos embates pessoais, com muitas lutas pessoais, com muitas incertezas. Talvez as promessas que Deus fez ainda não cumpriu. Talvez os sonhos que Deus deu ainda não se realizaram. Mas olha o sorriso no seu rosto. Isso é a alegria do Espírito Santo. Olha o sorriso na tua alma, que transparece nesta manhã e faz com que a igreja seja contemplada pelo Espírito Santo através da alegria que o Espírito Santo gera em nosso meio para a glória do nome de Jesus. Isso é uma característica importante, porque estamos, através destas coisas, afirmando que somos integrantes de um reino. Glória ao nome do Senhor. Além do mais, nós podemos aqui tirar as provas dos 9, né? E analisar mais algumas coisas, a entender se a Bíblia traz em um conceito humano a existência real de um reino. Vamos analisar pela mente humana se a Bíblia traz a resposta. Primeiro lugar, todo reino, para ser reino, ele precisa ter um rei, ter um soberano, alguém no trono, alguém que dita as regras, alguém que comanda, alguém que instrui. E a Bíblia diz, no Salmo 103, versículo 19, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Trazendo a razão humana de existência à nossa análise, nós precisamos ver se um reino, para ser reino de verdade, ele precisa ter um príncipe. Isaías traz a resposta no capítulo 9, versículo 6. Um menino nos nasceu, e o filho se nos deu, e o principado está sobre os teus ombros. Como eu gosto do texto, diz o texto: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Glória ao nome de Jesus. Todo reino, para ser reino, precisa ter povo. Será que o reino de Deus que nós afirmamos ser participantes tem povo? 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso 9 diz: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Tem povo aí? Glória a Deus. Todo reino, para ser reino, precisa ter um porta-voz. Será que o reino de Deus nos apresenta um porta-voz? João capítulo 16, versículo 13 diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas de tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo de Deus é o porta-voz do reino de Deus, e ele traz ao povo a vontade do soberano, a vontade do monarca, e revela ao povo de Deus o que deve ser feito e como deve ser feito. Glória ao nome de Jesus. Mas o porta-voz, chamado Espírito Santo, ele tem função dupla. Tanto ele traz a vontade de Deus para o povo, como ele leva a necessidade do povo para o soberano. Romanos 8, 26 diz: e da mesma maneira também, o Espírito
ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É interessante analisarmos esse contexto de reino para chegarmos onde é o foco da mensagem. Tendo esta parte introdutória sido feita, eu preciso abordar com o senhor e a senhora um ponto histórico. Um grande pregador chamado Jonathan Edwards pregou um sermão intitulado Pecadores nas mãos de um Deus irado, trazendo à mente das pessoas a existência de um reino. Ele alerta as pessoas de que haverá uma prestação de contas. Por quê? A humanidade, ela gosta muito do Deus de Gênesis 1. E criou Deus, e criou Deus, e criou Deus, e fez Deus isso, e fez Deus aquilo. E ainda mais, né, quando Deus entrega tudo o que fez debaixo da tutela do homem, e fala, e domina o homem sobre tudo. Então a humanidade gosta muito deste Deus. Mas o Deus de Apocalipse 20, versículo 11 em diante, assusta muitos, porque haverá um chamado e uma prestação de conta sobre aquele que não atenta para as instruções e as pautas da constituição do reino, como alerta para as condutas que você e eu devemos ter nesta vida. A palavra trono, queridos, ela é abundante nas Escrituras. Somente no Novo Testamento ela é abordada cerca de 62 vezes, somente no livro do Apocalipse cerca de 40 e poucas vezes. Mas o trono do qual nós lemos aqui hoje, queridos, ele é diferenciado. Ele é o único trono do qual nós podemos entender que ele é santo. Em outro contexto histórico, nós vemos que Charles Spurgeon, quando pregava sobre o trono branco, ele faz uma análise acerca da pureza do trono, do aspecto do trono, da santidade do trono, e ele diz para as pessoas, não olhe para este trono, assim como vocês olham para o trono dos governantes atuais. Por quê? Porque ele via na Europa os tronos encardidos e manchados pela corrupção e pela iniquidade. Quando Charles Spurgeon pregava, ele ensinava acerca destas coisas e alertava as pessoas, não se baseie que o trono de Deus é um trono similar ao trono dos homens. O trono de Deus é santo. O juiz é santo. Aquele que está sentado sobre o trono, ele é santo. Ele não se contaminará. Nele não há injustiça, nele não há impureza, nele não há dúvida, nele não há variação. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que criou os céus e a terra não muda. Ele está imaculado, santo, de eternidade em eternidade. É muito bom ver a igreja do Senhor reunida, adorando, entrando na presença do Senhor. O Espírito Santo alegra a nossa alma. Eu não quero te desanimar não, mas eu quero te dar combustível. O culto que está acontecendo lá, agora, é bem melhor do que o nosso culto aqui, ó. Sabe por quê? Apocalipse 4 diz, várias vezes os seres que ali se apresentam ao Senhor dizem constantemente, de dia e de noite, é o termo que a Bíblia usa para a nossa compreensão humana, porque lá não tem nem dia nem noite, mas para a nossa compreensão humana de constância, de tempo ininterrupto, lá eles estão dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, glória ao nome de Jesus. Esse trono é diferente, irmãos. Em Apocalipse 4,
Aquele que está sentado sobre o trono recebe as honrarias de que ele é santo, de que ele é puro, de que ele é imaculado. Igual a ele não há, não existe, não pode, nada pode se comparar a Deus. E o que me encanta na pessoa de Deus, sendo a santidade o seu atributo, se eu posso extrair para a minha concepção pessoal, o mais excelente. Porque como nós somos falhos, como nós somos falíveis, como nós somos fáceis de sermos maculados, de errarmos o alvo, segundo o apóstolo Paulo, às vezes em tentando fazer o bem, ele errava o alvo, aí ele voltava correndo para o Senhor. Mas Deus é diferente. Quando Jesus esteve na terra, em forma humana, assim como você e eu, levantaram acusações de pecado contra ele, fake news, foram nas mídias sociais da época e espalharam um monte de coisa. E perdoe meu linguajar, não colou. Pedro estava lá com ele. Pedro viu a sua conduta. E na primeira carta, capítulo 2, a partir do versículo 20, Pedro diz assim: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca achou engano. Glória ao nome de Jesus. Santo no céu, santo na terra. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Por isso, queridos, a igreja se levanta nos dias atuais, aonde a propagação do pecado leva a humanidade a passos largos para serem colocados diante do trono de Deus. Muito breve isso vai acontecer. Eu creio, talvez é uma crença particular minha, que nós estamos nos últimos momentos da igreja na terra. Naquilo que brevemente nós seremos impossibilitados de continuar fazendo, porque essa igreja vai sair daqui. A igreja está ficando sem lugar sobre a face da terra. O pecado tem alastrado. E existem coisas de Deus que é necessárias serem cumpridas. Nós oramos para que haja paz, é mandamento das Escrituras. Nós oramos pelos governantes, ainda que eles venham do PT. Nós oramos por aqueles que estão ocupando postos de autoridade e governo sobre a terra, para que haja tempo de paz. É característica do rei, não dá para mudar isso. Mas nós sabemos que breve, essa oração vai mudar o tom. Porque nós sairemos daqui. Shuriman, de Comanaia, Surianda, Lahaz. A Bíblia é clara em dizer, queridos, a Bíblia é clara em dizer, e muitos textos podem ser abordados, mas quando nós instruímos as pessoas, primeiramente, trazemos para a nossa vida, em busca de uma conduta agradável a Deus, nós vamos às Escrituras e não afrontamos as pessoas pelos pecados que elas praticam na sua individualidade, mas mostramos na Bíblia, que é a nossa pauta, que é a constituição do reino, que nos dá a estrutura necessária para instruirmos os homens pecadores acerca do que é pecado aos olhos de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, a palavra do Senhor diz algumas características, algumas formas do homem viver em pecado. Tímidos, covardes, é uma dessas formas. Lá no texto fala também acerca dos incrédulos, dos abomináveis, homicidas, devassos, idólatras, feiticeiros e mentirosos. E o texto mostra a consequência. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. As pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam saber do que está escrito em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 21, até o versículo 32.
O senhor ou a senhora tem aí uma base bíblica para demonstrar às pessoas o que é uma conduta não agradável a Deus. E nós vemos pautas hoje, queridos, cheias dessas características condenadas pelas Escrituras desde os tempos primórdios. A Bíblia vai dizer mais adiante que, mediante as práticas humanas, todos Deus cerrou debaixo de juízo. Não tem ninguém que vai se salvar porque ele dá esmola. Não tem ninguém que vai alcançar salvação porque ele não bebe ou ele não usa droga, ele não se prostitui, ele não anda segundo o curso de muitos. E quantos de nós ouvimos isso em abundância hoje? Pessoas se escorando nas suas próprias obras para dizer que, naquele dia, Deus vai passar a mão na sua cabeça. Um dia eu falava com alguém, um amigo, e ele me disse: Donizete, o dia que acontecer isso que você está falando aí, eu vou dizer para Deus: eu estou aqui, Senhor. Eu busquei viver minha vida, minha conduta, nas boas práticas, então eu estou aqui. Eu falei: meu amigo, não basta. Deus me coloca diante de ti hoje para te instruir o que é a vontade de Deus para a sua vida. Ou você crê naquilo que eu estou falando hoje, ou de repente Deus vai levantar outra pessoa amanhã. Deus já levantou pessoas antes de mim, você endurece o seu coração diante da instrução da palavra do Senhor, para você tomar uma postura diante de Deus. Salvação é em Jesus Cristo. Perdão pelos pecados somente em Jesus Cristo. Todos estão cerrados debaixo de juízo. Vamos analisar o contexto atual? Eu tenho uma filha de 5 anos de idade. Recentemente, e a maioria da igreja conhece, é bonito igual o pai. Deus me perdoe a blasfêmia. Né? Bonito igual a mãe que está sentada. Algo interessante, ela foi para o kindergarten, né? Para a escola. E na sua primeira semana na escola, a escola deu para ela um versículo. Graças a Deus, ela está em uma escola cristã. Deu para ela um versículo para a sua aprendizagem. Primeiro versículo que deram para ela memorizar durante a semana e replicar ali, né, e falar para os seus instrutores no final de semana. Romanos, capítulo 3, versículo 23. É a igreja lá mostrando para o ser humano pequenininho, que está crescendo aqui agora, que ele precisa ter na sua consciência de que ele está cerrado debaixo de juízo. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ela repetia aquele versículo ali durante toda a semana. E ela falava em inglês, e eu falava com ela, e você sabe o que é em português? E aquilo foi um incentivo para mim, pastor Alci, em poder entender que a primeira vez que ela começa a ter, assim, algo secular, além do que ela recebia em casa como instrução da palavra de Deus, foi esse versículo. Para que ela pudesse compreender que ela está encerrada debaixo, ela está cerrada debaixo de juízo e precisa da misericórdia do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Talvez você e eu precisamos começar a fazer com os adultos, com os velhos, com as pessoas que estão aí fora cheios de razão, a simplicidade de Romanos 3, 23. Meu amigo, não há escapatória, Deus cerrou todos debaixo de juízo. Por quê? Para com todos ele pudesse usar de misericórdia. Também, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Glória ao nome do Senhor. A resposta está aí. Estão todos cerrados debaixo de juízo, mas Deus tem dado misericórdia para com todos. Basta estar em Cristo Jesus. João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, diz:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, tem a vida eterna. Quem não crê, já está condenado. É o curso normal da situação, do que está acontecendo aí fora. O capítulo mais triste das Sagradas Escrituras é Gênesis capítulo 3, aonde Adão, como representante da humanidade, pecou e retirou a sua descendência da presença de Deus. Mas nós temos um novo Adão, que não da carne, mas do Espírito, justifica a sua noiva para as regiões celestiais, a eternidade com Deus. A resposta está em Jesus. O interessante de olharmos, queridos, aqui, é que, por mais que o trono nos assuste, nesta passagem, nós vemos que hoje o trono se apresenta como sinal de misericórdia. Por mais que o texto possa parecer duro, por mais que o texto possa mexer com as nossas estruturas, é sinal da misericórdia como alerta de Deus para que o homem mude a sua conduta. O trono de Deus tem a sua característica expressada no Salmo 89, versículo 14. Lá diz o salmista: justiça e juízo formam a sua base, mas misericórdia e verdade vão adiante dos seus olhos. Então o homem precisa entender isso. Existe justiça, existe juízo, mas a misericórdia tem vindo adiante dos olhos do Senhor para alcançar o homem. Em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, João diz que viu o céu aberto. Várias passagens das Escrituras nós vemos as pessoas dizendo que viu o céu aberto, como sinal da misericórdia de Deus para com o homem. E nós precisamos entender esse tipo de coisa para termos a condição de falar que Deus é misericordioso e quer usar de bondade para com todos que contemplem esta visão, esta imagem nos passada através das Escrituras. Nós não podemos falar de misericórdia sem lembrar de Lamentações de Jeremias. Independente do contexto, da destruição que estava sendo executada pela Babilônia sobre o povo de Deus ali em Jerusalém, a cidade destruída, as pessoas sendo levadas cativas, prisioneiras. Mas Jeremias, eu imagino, analiso aquilo e deduzo que ele levanta em uma manhã, e quando ele vê toda a destruição, quando ele vê todas as catástrofes, talvez ele olha para o céu e ele entende que a misericórdia do Senhor tinha lhe dado mais um dia de vida. E ele usa aquele momento de vida para expressar: isso aqui é sinal da misericórdia de Deus. Porque elas são as razões pela qual não somos consumidos. Elas são novas a cada manhã. Glória ao nome de Jesus. Talvez as pessoas chegam até nós, queridos, já com o sentimento de que para ele não existe escapatória, para ele não existe remédio. Ele se acha a pior coisa que existe sobre a terra. E o sinal está diante dos nossos olhos. Se tem fôlego de vida aí, é sinal da misericórdia de Deus. É oportunidade de Deus para que a pessoa possa se arrepender, possa se converter dos seus maus caminhos e buscar o Senhor. A manifestação do trono ao longo das Escrituras e a riqueza de detalhes que os textos nos trazem é sinal da misericórdia de Deus para com os homens, em primeiro lugar, para que eles possam se arrepender. Para que os homens possam se arrepender. E aqui não está condicionado a um grupo somente de pessoas. Nós estamos aqui porque nós nos arrependemos todos os dias.
Essa é a diferença. É que essa concepção de arrependimento, de sinal da misericórdia de Deus, tem nos tomado de tal forma que nós não olhamos para o sol brilhando lá fora, para o fôlego de vida, para as dificuldades ou o impossível da vida, como coisas normais, comuns. Nós olhamos para estas coisas e entendemos que é um sinal da misericórdia de Deus para que seja gerado em nós constantemente o arrependimento. Isso aqui vale para o pior pecador lá fora, quanto para o pior pecador aqui dentro. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos, por exemplo, um exemplo de pessoa. O rei Davi foi um exemplo de servo do Senhor, mas pecou. Qual é a grandeza de Davi? Se arrepender. É o único resquício moral que resta ao homem, independente da sua posição no contexto social, do maior ao menor. Arrependimento é algo que Deus tem permitido como sinal da sua misericórdia, como único sinal de resquício moral que ainda possa ser expressado por um corpo corruptível e contaminado, por alguém que está condenado ao inferno. A única coisa que restou para o homem é olhar para as oportunidades que Deus tem dado e se arrepender. Davi era servo do Senhor, se alegrava quando chamavam para ir à casa do Senhor. Nós já cantamos aqui hoje. Davi é um exemplo de adorador, mas no Salmo 32, ele deixa expressado aqui a necessidade de todo e qualquer servo do Senhor também estar dentro da caixa do arrependimento constante. Ele diz assim, verso 3, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos, meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Aí no versículo 5, confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E como resultado, Davi escreve, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. E o verso 6, Davi vai caracterizar quem é que é santo. A gente acha que o santo é aquele que está em um padrão de espiritualidade, ele não anda, ele flutua. Verso 6, Salmo 32. Por isso, todo aquele que é santo, o que ele faz, Davi? Há tempo de poder achar, ele te busca, ele orará a ti, Senhor. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Glória ao nome de Jesus. A diferença nossa para os que estão lá fora é que as oportunidades que Deus nos dá, nós usamos para buscar o Senhor, para apresentar todo o erro, toda a falha que venhamos a ter diante do Senhor, porque sabemos que Ele é misericordioso. Glória ao nome de Jesus. Segundo lugar, porque Deus usa de misericórdia, porque Ele é bom. Ele é bom. A visão do trono é para que as pessoas possam entender que Deus é bom e tem feito o que é bom para com todos. Quando eles olharam para Jesus, e dentre as coisas que eles falavam para Jesus, e são muitos os ensinamentos, João chega a dizer que nem todos os livros do mundo poderiam suportar tudo o que Jesus deixou como exemplo da humanidade, chamaram ele de bom, em Marcos 10, 18. Ele diz, mas não tem ninguém bom, senão Deus. Quer dizer, ele estava mostrando, se tem alguém realmente bom, meu amigo, é Deus. Logo que ele estava se apresentando e mostrando a sua característica divina também. Se você está me chamando de bom, veja que nesse ponto também eu me assemelho com o Pai. Glória ao nome de Jesus, né? Mas indo mais adiante, Deus é bom e nós precisamos ter essa compreensão, as pessoas precisam ter essa compreensão. Tem o caso de Davi, a gente faz os rascunhos aqui, né? E meditando na vida de Davi, os inúmeros ensinamentos que ali a gente encontra, existe uma passagem que Davi, governando sobre Israel, parece que o coração de Davi ensoberbeceu, porque a nação cresceu, né? E ele quis contar ao povo.
sobre quantos eu domino? Eu sou rei. E aquilo não pareceu bem aos olhos do Senhor, e o profeta chegou e falou, Davi, seguinte, meu amigo, você tem 3 opções. Número 1, 3 anos de fome. Número 2, 3 meses seja consumido pela espada dos seus inimigos. Davi olha para um lado, olha para o outro. E qual é a última? 3 dias que a espada do Senhor destrua os termos de Israel. Aí Davi não teve dúvida, né? Se são essas as minhas opções, prefiro eu estar nas mãos do Senhor, porque eu sei que o Senhor é misericordioso e no final ele vai ter misericórdia. O pecado não deixou de ser punido, mas existe algo interessante em 1 Crônicas, capítulo 21, no versículo 15. Mais uma vez, o Senhor mostrando a sua bondade para com o homem, diz o texto, e se arrependeu o Senhor. Isso aqui é interessante porque esse eufemismo traz à nossa mente aquilo que Deus expressa para se identificar com o homem. Deus não precisa se arrepender. Deus mata e não tem que prestar contas. Deus tira a vida e dá a vida porque isso provém dele. Ele não tem que prestar conta para isso, mas para com o servo Davi, ele manda o escritor dizer, olha, fala lá que eu me arrependi, que eu voltei atrás, que eu quero mostrar para ele que os meus sentimentos são parecidos com o dele. Eu não gosto, eu não tenho prazer em executar o mal. Por quê? 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Glória ao nome de Jesus. Ah, se a humanidade entendesse isso, se os nossos parentes entendessem isso, se os nossos colegas de trabalho entendessem isso, quão bom é o nosso Deus. Glória ao nome de Jesus. Tem outro ponto, né? Principalmente para aqueles que executam o ministério. Eu gosto da pessoa de Pedro, né? Jesus chama Pedro, instrui a Pedro, fala com Pedro tudo que ele podia falar. 3 anos e meio ele andou com o mestre. Mas tem uma passagem em que Pedro nega Jesus diante de um alerta bem próximo antes do acontecimento. Lucas capítulo 22, no versículo 58, ele nega Jesus uma vez. No versículo 59, ele nega de novo. No versículo 60, ele nega outra vez. E no versículo 61, o galo canta. E Pedro recebe o olhar do Senhor em sua direção. Aquilo ali foi uma flecha para ele naquele momento. Mas era preciso, mediante ao tema que estamos falando, e a aplicação contextual aqui, que o Senhor olhasse para ele. Imagine quando o Senhor vira o rosto para alguém, mas o Senhor olha para Pedro, e Lucas traz essa abordagem. O Senhor olha para Pedro, e Pedro sai desesperado, vai chorar, vai se quebrantar. Quem sabe ali Pedro jogou tudo para cima, né? Esse negócio de menino, como que posso eu, um ser humano, que andei com o Senhor, 3 anos e meio estive com ele, a moeda na boca do peixe, quem tirou fui eu, como eu pude negar? O único dos 12 que andou sobre as águas fui eu, como eu pude negar? As experiências particulares, irmãos, obreiros, líder de departamento, sacerdote no lar, meu irmão em Cristo, as experiências que nós temos com Deus não nos impede de negar. Mas olha aqui, o trono olhando para você hoje. Olha o trono olhando para você nessa manhã, nesse princípio de tarde. Olha aquele que está sentado sobre o trono olhando para você, não para julgar sobre ti a culpa do pecado, mas como sinal da misericórdia dele. Terimande, Kumanara, Surianda, Lahas. Deus te chama à presença dele nesta manhã, não para te condenar, não para te ter como os demais, sem fé, que vão perecer diante do curso normal da história, mas para que você possa receber a misericórdia dele, ser contemplado pelo olhar dele. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus.
Ah, mas eu não sou igual aquele, presbítero. Ah, mas eu não faço, eu não prego, eu não canto, eu não louvo, a minha vida espiritual não é igual a daquele. Deus chamou Pedro, sabendo quem era Pedro. Aleluia, glória a Jesus. Deus chamou Paulo, sabendo quem era Paulo. Deus não te chamou para que você se assemelhe ao outro. Deus chamou você para você ser você. Desculpe eu usar você, mas eu quero ser bem próximo a ti e falar no mesmo nível. Deus chamou Donizete sabendo quem é Donizete. Mas olha eu aqui na presença do Senhor hoje. Olha você aí na presença do Senhor hoje. Olha nós recebendo o olhar do Senhor hoje. Olha o intento do nosso coração, que é simplesmente agradar o nosso Deus. Aleluia. Muda, Senhor. Muda em mim, Senhor. Muda na tua igreja, Senhor. Muda aquilo que precisa ser mudado, ó Pai querido, para que o Teu nome continue sendo glorificado em nossas vidas. Visita nosso coração, visita a nossa alma, Senhor. Independente do título, independente da posição, Senhor. Olha os Teus servos na Tua presença, Senhor, neste dia. Nós sabemos que é sinal da Tua misericórdia. Agrada-te, Senhor, do nosso culto, Senhor. Agrada-te, Senhor, dos nossos louvores. Deus não te chamou para você ser uma cópia. Deus te chamou para você ser moldado segundo o caráter de Cristo, sendo quem você é. Glória ao nome de Jesus. Eu preciso terminar porque daqui a pouco é Santa Ceia em Boca Raton e eu quero cear hoje. 2 aspectos finais do trono. Em primeiro lugar, o trono que nós falamos aqui é trono de juízo. É um trono que, diante dos livros serem abertos, diante do julgamento das obras de cada um que se apresentou, vivos, mortos, independente, todos tiveram que se apresentar diante do trono, porque até o texto é bem claro em dizer, tudo que nós conhecemos como matéria ou espiritual, se foi. Não existiu mais lugar para céu, não existiu mais lugar para a terra. O inferno teve que se comparecer diante dele, entregar os mortos que lá estavam. Acabou. Só existiu o trono, glorioso, cheio de resplendor, de autoridade, de soberania, Deus manifestando a sua criação, quem ele realmente é. E quando ele faz isso, nada subsiste diante da sua presença. Um Deus grande, infinitamente grande. E diz o texto de Apocalipse 19:11 que ele se chama fiel e verdadeiro para cumprir essa palavra. Então esse trono é um trono de juízo. Podem ficar tranquilos os que praticam a maldade. Ninguém vai pagar pelo pecado do outro. Cada um pagará pelas suas obras. Descansa, meu irmão. Caim vai pagar pelas suas obras. Hitler vai pagar pelas suas obras. Stalin, Lenin, os governantes que praticaram maldades, os que vivem por aí inseminando ideologias que são nada mais, nada menos do que uma afronta ao Criador. O aborto é uma delas. Vão pagar, se não se arrependerem. Fica aqui meu alerta. Mas João vislumbra o capítulo 21, na sequência ele dá abertura aos textos que estão no capítulo 22. E ali o trono se apresenta de outra forma. Por quê, pastor Adriel? Sai do trono água, um rio, chamado Rio da Vida.
E aqueles que contemplam essa visão, Terimanji, Kumanara, Surianda, Lahas. Aqueles que contemplam essa visão no capítulo 22, contemplam um trono do qual nunca mais alguém vai poder ver, uma visão única para aqueles que escolhidos, justificados, purificados de todo tipo de iniquidade, transformados em seres incorruptíveis e incontamináveis, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50, são colocados ali, glorificados, porque já passaram pelo tribunal das obras, tribunal de Cristo, que você e eu aguardamos, quem sabe hoje à tarde ou amanhã pela manhã, em nome de Jesus, se possível antes do Lula tomar posse. Mas, ali tem uma visão magnífica e maravilhosa. E este trono aqui, nesse aspecto eterno, presbítero Reinaldo Borges, é chamado de o trono da vida, porque dele sai água da vida. E todas as mansões celestiais são banhadas. Por eu não sei explicar esse tipo de coisa, eu só olho e falo, Senhor, que magnífico será a eternidade que hoje a gente almeja pela fé. Mas isso é uma realidade, irmãos. Ah, presbítero, eu não creio. Meu amigo, vamos crer juntos? Vem comigo e analise isso aqui. Vamos crer no que está escrito. Não é no que eu estou falando, é no que está escrito. Apocalipse capítulo 22, versículo 1 diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Glória ao nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.